É por isso que você não tem mediunidade, por causa dessas coisas. Vamos falar sobre esse assunto? Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Anderson Gomes. Falamos aqui sobre parapsicologia, falamos sobre mediunidade, sobre fenômenos paranormais, sobre experiências não ordinárias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre pessoas que dizem: nossa, eu não tenho mediunidade de jeito nenhum. O que será que acontece comigo? Eu sou diferente? Não sou diferente? Né? O que será que ocorre? Existe até uma pesquisa agora moderna, uma pesquisa de 2022, se eu não estou enganado, e nessa pesquisa foi perguntado para muitas pessoas se elas já tinham passado, né, por algum fenômeno, um fenômeno espiritual ou religioso, místico, algum fenômeno de conexão mediúnico, de pré-cognição, experiência fora do corpo. E por incrível que pareça, de todas as pessoas em que foi feita esta pergunta no Brasil, 92% já tinham passado por algum tipo de fenômeno. Ou seja, isso que às vezes as pessoas tratam como uma experiência não ordinária, como uma coisa diferente, fora do comum, na verdade é o comum. O que não é comum é você não ter experiência nenhuma. Bem, aí onde vem a pergunta: e Anderson, por que então que eu não tenho essas experiências? Essas experiências não ordinárias, essa mediunidade, eu queria sentir, eu queria ter, por exemplo, a capacidade de psicografar, a capacidade de falar com espíritos, de ter experiências fora do corpo. E por que isso não acontece comigo? Bem, aí existem alguns pontos interessantes que nós temos que lembrar que estes pontos contribuem com que isso não aconteça com você. Primeiro, tem uma frase de Allan Kardec, do Espiritismo, que era um cientista que pesquisava o assunto do fenômeno da vida pós-morte, que ele dizia que, na verdade, todos nós somos médiums, todos, porém somos em maior ou menor grau. Então existe aquela pessoa que sente muito, que fala, que vê, que enxerga, que está mergulhado nesse mundo, né? Que tem visões nítidas, né, de espíritos, de entidades, como quer que você queira chamar, mentes, né, fora do corpo, como você quiser chamar, consciências extracorpóreas. Vejam, e aí tem aquelas pessoas que sentem muito leves arrepios, leves toques, uma sensação de algo no ambiente, mas elas não têm certeza. E um dos principais elementos de você acreditar, sim, acreditar que você não tem mediunidade, que você não sente nada, é que você nunca parou para prestar atenção nos reais indicativos se isso está em você ou não. Bem, vamos a um outro ponto interessante. Outro ponto interessante são os nossos fatores de predisposição. Dentro desses fatores de predisposição para que você passe por fenômenos paranormais, tem indicativos ali de, por exemplo, de que cultura que você vem. Qual é a sua família e a religião da sua família? Quais são os grupos sociais onde você acaba conversando, tendo amigos, girando ideias em torno daquilo ali? Esses grupos, chamados grupos permissivos, ou seja, são grupos onde você se sente à vontade ou não para falar de espiritualidade, para falar de mediunidade. Talvez dentro desses grupos, dentro da sua religião, você tenha uma cultura diferente em relação à espiritualidade. Existem religiões que não aceitam essa coisa de espiritualidade no sentido de espíritos, de comunicação com espíritos, porque elas têm certos problemas em relação à interpretação de livros sagrados como a Bíblia. Mais comum isso em religiões ocidentais, em religiões orientais muito menos. Mas veja, então se você foi criado em um ambiente que não era comum falar sobre espíritos, não era comum falar sobre espiritualidade, e você tinha um entendimento diferente, quando você, por exemplo, se você quando era jovem sentiu alguma coisa diferente, ou teve uma visão, acordou no meio da noite e viu um personagem aí dentro do seu quarto, uma presença, e aí às vezes nessa experiência de você ver, e você é adolescente, vai lá na escola, conta para alguém, as pessoas riem de você, alguém diz que você está doido, outro diz que você viu o diabo, outro diz que você
só está, né, inventando história. Então, ou seja, isso faz que você se desestimule por esse lado. E aí existem as nossas crenças que dirigem a nossa mente para aquilo que nós acreditamos que é mentira ou é verdade, que é certo ou errado. Então, isso baseado na religião pode ser certo ou errado. Se nós pensarmos na nossa vivência social, tem pessoas que vão olhar para você e dizer, olha meu amigo, essa coisa de ver espírito é coisa de gente, ó, maluca, porque isso não existe, nunca foi provado pela ciência. Ciência nunca provou, mas também nunca descomprovou. E atualmente existem muito mais estudos dando indicativos, dando evidências de vida após a morte do que antigamente. Existem muitas pesquisas acontecendo sobre reencarnação, sobre mediunidade, telepatia, clarividência, experiências fora do corpo, pré-cognição, muita coisa acontecendo. Então, quando você se depara também com um grupo que diz para você que isso que você tem é uma doença, naturalmente você não vai querer ter isso. Se você se convencer disso, se você não encontrar embasamento disso, você vai acabar negando, você não vai querer. Então, por causa desses motivos, que são fatores de predisposição, você acaba não entrando nesse mundo. Você acaba meio que negando, você cria regras dentro da sua mente que lá dentro diz assim, olha, isto não é bom. É como se o nosso cérebro, como se não, né? Ele cria áreas de atividade cerebral com comportamentos neurológicos, onde grava essa informação lá dentro, em memória, de curto e longo prazo, onde você tem reações internas em relação a isso. E aí você acaba negando. Mesmo depois de adulto, se de repente você tem uma visão de alguma coisa, um espírito, sei lá, o futuro, você acaba negando, porque você foi doutrinado desde criança que essas coisas eram erradas, eram loucura, eram contra a sua religião, não eram saudáveis, frases que se usavam antigamente, né? Quem mexe com essas coisas anda para trás, as pessoas que mexem com espírito estão sempre doentes, médiums são sempre doentes, médiums são problemáticos, médiums são pessoas que surtam, todas essas coisas são perturbações mentais e não existem. Então você foi doutrinado por muito tempo e hoje é difícil para o seu corpo criar uma identificação com alguma coisa que você sente, porque lá dentro no seu inconsciente tem uma negação, tem uma não aceitação. E a ideia de furar essa barreira da não aceitação é você começar a pensar muito sobre o assunto, começar a estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, começar a perceber no seu corpo e na sua mente quais são os indicativos de uma possível conexão com essa espiritualidade. Cada pessoa tem um código específico do seu corpo. Seria muito prático, né? Nós podemos dizer assim, olha, você faz A, B, C e com todo mundo é assim, todo mundo sente do mesmo jeito. Não. Assim como tem pessoas que sentem cheiros muito melhor, ou pessoas que têm a visão ou a audição muito melhor, tem pessoas, médiums mais acurados, com mais capacidade de sentir, e outras pessoas que têm menos. Então veja que isso não mediunidade não é dom, ninguém deu para você como um presente, e aí, claro, algumas pessoas ganharam e outras não ganharam. Algumas pessoas pensam diferente, né? Não, quem tem uma maldição e quem não tem, isso é muito bom. Não, é o contrário. Essa capacidade de sentir é algo da evolução, é algo que te lança para frente na capacidade de sentir o mundo. Então a questão é você começar a estudar, entender, ler sobre o assunto, mergulhar nesse mundo para naturalizar isso dentro da sua mente e dentro do seu corpo, nos seus automatismos, no seu inconsciente e começar a perceber passo a passo quais são as reações físicas no seu corpo quando você sente alguma coisa estranha, pensamentos invasivos, pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos assim que de repente você não estava pensando em nada, de repente veio algo na sua mente. O que será? Será que foi uma presença? Será que foi uma intuição? Né? Será que foi uma inspiração de um espírito, uma comunicação com algo distante, uma canalização? Então são coisas para você começar a pensar. De repente pegar um caderninho, eu instruo muito isso lá no meu grupo de mentoria, que nós fazemos às quintas-feiras. Você pode até achar o link aí, ou entrar no site desenvolvimentopsíquico.com.br, né? Dá para colocar aí na tela para você ver. Desenvolvimentopsíquico.com.br.
Nós ensinamos sobre isso, explicamos como funciona e guiamos você na sua jornada de entender as suas percepções extrasensoriais. Então comece a anotar, comece a perceber, colecionar os eventos, anotar sonhos, tudo isso é muito importante para você começar a aprender como isso funciona em você. Então agora, você gostou do vídeo? Então você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal, se tornar membro, né? Aqui no cantinho tem um botão Seja Membro e a ter mais conteúdos exclusivos e aprender mais sobre o assunto. Espero que você tenha gostado. Curta agora, se inscreva. Até o próximo vídeo.